E as adversidades climáticas que acometem a safra 2021-22 de soja do Brasil e já provocam quebras importantes de safra nos principais estados produtores do país trazem preocupação também para a produção de sementes. E essa é a conversa, o tema dessa conversa deste boletim, para quem a gente convidou o seu Gladir Tomazelli, que é presidente da Abrasa, Associação Brasileira das Sementes de Soja, para entendermos o que esse momento para a safra 21-22 significa para a produção de sementes e quais os cuidados que o produtor brasileiro vai ter que ter daqui em diante para a próxima temporada. Não é isso, seu Gladir? Muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia a você, Carla, a todos que acompanham o seu programa. Realmente, em relação a essa preocupação climática, é uma preocupação de todos nós, de todos os setores, e temos que estar atentos aí ao que vai acontecer com o clima daqui para frente, né? Seu Gladir, essa condição, esse cenário que a gente tem visto, ele já provoca perda também na produção de soja destinada à semente? Ontem nós estivemos fazendo algumas conversas com as pessoas do Paraná e do Rio Grande do Sul, grandes produtores de sementes de soja. O cenário para as sementes de soja é bem diferente do cenário para a produção de grãos. Até agora, o que tem se percebido na região sul é que as cultivares plantadas muito cedo, aquelas lavouras de soja plantadas no mês de setembro, destinadas ao plantio de safrinha, essas realmente têm problemas com perda de produtividade, perda de qualidade. Aqueles produtores de sementes que têm know-how, que têm característica, o seu negócio principal, a produção de sementes, plantaram escalonado, plantaram mais tarde, a lavoura está numa condição muito melhor. Ok. Com algumas chuvas que aconteceram nos últimos dias, a tendência é que não tenhamos grandes problemas na região sul em relação à produção, ao volume de produção de sementes e tanto para a qualidade de sementes. A menos que tenhamos uma estiagem prolongada, aí sim, aí teremos que fazer uma avaliação mais aprofundada a partir do mês de fevereiro, uma vez que o plantio também teve um atraso, né, em relação a outras safras, em relação à estiagem lá no início de plantio. Então, de modo que até o momento a situação para a produção de sementes pode se considerar ainda uma situação normal, mas uma melhor avaliação deverá ser feita no mês de fevereiro. Certo. Seu Gladir, como é que o produtor tem se comportado diante dessa condição, né? Desses sinais de alerta que o clima tem dado? Ele tem buscado garantir um pouco mais cedo as suas compras para a safra 2022-23? Começa já a especular sobre essas possibilidades de garantir a sua semente para a próxima safra? Ou ele está bastante temeroso por conta, né, dessas perdas que ele vê se acumulando no campo? Como é que o senhor tem sentido o produtor de soja olhando para o mercado de sementes diante desse cenário que está desenhado agora para a nossa safra? Carla, a avaliação da Abras é que, sobretudo nos estados do centro-oeste, norte e nordeste, houve um grande avanço aí na comercialização das sementes. Um percentual muito expressivo de sementes comercializadas já para o plantio da safra 22-23. Olha só. Mas não cremos que essa atitude seja em função da preocupação climática, Uhum. e sim por outros motivos de mercado mesmo, bons agricultores, agricultores tecnificados, agricultores que têm estrutura financeira capaz de suportar e antecipar, travar seus custos, garantir logo a compra da semente de um produtor idôneo, que ele tem a garantia que vai lhe entregar uma semente boa, uma semente que lhe dê o resultado esperado,
variedades, né, de alto potencial de produção, adaptabilidade às diversas regiões. Certo. E, por outro lado, também, Carla, o receio de que haja um aumento de custo das sementes a Uhum. partir do segundo trimestre do ano, segundo semestre. Então, eu acho que essa corrida mais cedo para a compra de sementes tem mais a ver com isso do que com as questões climáticas. E é interessante a gente observar realmente essa busca do produtor, né, seu Gladir? Porque a gente está falando de uma safra 2022-23 que vai ter custos muito elevados. E a gente tem falado muito sobre as altas dos fertilizantes, que têm sido exorbitantes, e mais do que isso, sobre como os especialistas estão ali orientando os sojicultores a otimizar a utilização desses insumos, né? Os fertilizantes, os defensivos e tudo mais. Então, eu imagino que a escolha de uma semente de qualidade para essa nova safra, ela é ainda mais forte, ela tem uma importância redobrada na hora do produtor tomar essas decisões, né? Muito bem observado por você. Se o consultor, alguém orienta o seu cliente, o agricultor, que ele diminua fertilizante, diminua a qualidade dos insumos que vai aplicar em função, e muito alinhado em função do altíssimo custo de produção, aí sim, Carla, torna-se cada dia mais importante a decisão de comprar uma semente de alto vigor e germinação, uma semente que possa suportar dificuldades que sejam impostas pelas deficiências em relação a um fertilizante ou até mesmo ataque de uma praga, de uma doença. E nós precisamos de uma planta que tenha vigor, que tenha capacidade de suportar estresse, de suportar deficiências. Ontem mesmo, como eu havia dito, em conversas com alguns produtores do Paraná, observa-se que as lavouras que estão com maior índice de perda por essa estiagem são principalmente as lavouras plantadas com semente salva, com semente de baixa qualidade. As lavouras dos sementeiros que foram plantadas com sementes com vigor, com sementes com alto potencial de vigor e germinação, com sementes que têm uma carga de potencial possível de suportar mais as intempéries, as lavouras estão melhores. Então, isso que você disse, por isso que eu elogiei a sua análise, Obrigada. é de grande importância observar isso. Essa é a hora que não tem dúvida para ninguém que uma semente de qualidade é melhor do que uma semente de má qualidade, entendeu, cara? Tudo começa ali, né, seu Gladir? Sem Tudo dúvida, começa ali, né? A sem escolha dúvida. e olhar muito para as particularidades da sua propriedade, né? Entender que numa mesma propriedade, o produtor sabe disso muito melhor do que eu, mas lembrar dessa necessidade que o produtor tem de escalonar o seu plantio, de fazer uma diversificação de ciclos, né, seu Gladir? Plantar, se quer optar por plantas né, ciclos mais precoces, mas também fazer uma parte da sua lavoura com ciclos médios ou ciclos um pouco mais longos, porque num momento como esse, ele certamente consegue pelo menos mitigar os impactos da seca, os impactos do excesso de chuvas, enfim, a intempérie pela qual ele passar. E essa safra 21-22, ela tem se mostrado uma safra de extremos, né, de paradoxos muito claros. Então, essa diversificação, esse escalonamento do plantio, essas escolhas que começam ali no início da safra, eu imagino que elas tenham acumulado uma visibilidade muito maior agora, não? Importantíssimo, o escalonamento é muito importante. Não só para garantir uma boa colheita, não só para garantir uma boa média de produtividade, plantando cultivares de ciclos diferentes, mas, sobretudo, quando acontece uma intempérie climática e uma estiagem, como está acontecendo na região sul. Se você opta por plantar um percentual muito grande da sua lavoura com a cultivar de um ciclo precoce, como aconteceu,
e acontecer essa estiagem justamente nesse ciclo, você vai ter uma perda muito grande. Então, os riscos, eles são do tamanho que a gente se propõe a arriscar, né? É verdade. Justamente isso nas nossas observações, no que detectamos, em todas essas conversas que eu te falei no dia de ontem, até porque eu precisava buscar umas informações, já que a Andressa havia me pedido para falar sobre o assunto, e o que se observou que as lavouras de multiplicadores de sementes, de cooperados, que produzem sementes, são lavouras escalonadas e têm pelo menos duas qualidades diferentes, ou seja, parte das lavouras tem maiores problemas, parte das lavouras tem menos problemas e parte das lavouras ainda não tem problemas. Ou seja, na média geral, esses sementeiros estão otimistas em relação a produzir o volume de semente e a qualidade, a não ser que haja um grande distúrbio climático aí daqui para frente, mas não é o que diz a previsão. Então, nesse momento, ainda podemos falar de tranquilidade sobre a região sul. Certo. Sobre o centro-oeste, sobre a região norte, nordeste, aí as questões são aquelas de sempre, né? Concentração de plantio, um período muito curto de plantio, um período muito curto de colheita, mas os sementeiros, as empresas de produção de sementes dessas regiões têm estrutura de máquinas, de colheita, de secagem, de armazenagem, de climatização. O parque industrial dessas empresas é muito grande e ele suporta digamos assim, essas concentrações. Então, de modo que ainda está cedo, nós estamos no dia 5 de janeiro, semente para colheita de sementes ainda muito pouquinho, muito esporádico estão acontecendo. O forte da colheita deverá começar aí a partir de 15 de janeiro e tudo indica que teremos uma colheita normal, né, uma produtividade normal e que o mercado de sementes será abastecido com volume, com qualidade, sem dúvida. Importante que o agricultor fique atento a todas essas questões, porque preço, custo de semente, valor de semente, pode não ser o clima que vai atrapalhar, mas sim o mercado, né? Porque sim, nós já estamos vendo aí uma subida aí em relação aos preços de soja, e esses exorbitantes custos dos insumos fazem com que o custo da matéria-prima se eleve. Nenhum sementeiro pode repassar o custo de matéria-prima abaixo do valor da sua produção. Então, é normal, é natural que haja também um aumento de custo da semente para quem adquire. Era isso que eu queria entender do senhor, essa projeção de aumento dos preços da semente, ela vem, portanto, muito mais focada ou muito mais refletindo essas questões ligadas aos custos de produção, seu Gladier? Sem dúvida, sem dúvida. Se não há um custo elevado da mão de obra, da industrialização, que também há, porque nós estamos observando aí o aumento de peças, de insumos para a indústria, né? Não somente insumos para a produção agrícola. Mas o que mais vai afetar o custo de produção é exatamente o custo da matéria-prima, né? Os insumos da lavoura, os fertilizantes, a mão de obra da lavoura, as máquinas da lavoura estão imputando um custo muito elevado para o produtor de sementes, né? Sim. E esse custo da matéria-prima, não tenha dúvida, terá que ser repassado. Ninguém tem plano de trabalhar no prejuízo. Então, o meu conselho aos agricultores é que fiquem de olho nesse mercado. À medida que a tendência de aumento de custo da produção agrícola,
da soja, que é a matéria-prima para a produção de sementes, certamente haverá um aumento de custo da semente, né? Não há dúvida, uma coisa puxa a outra. Claro. Seu Gladir, olha só, a gente vai monitorar tudo, o senhor sabe, Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para abraço, para a gente continuar atualizando essas informações e trazendo essa tranquilidade para o produtor. Então, muito obrigada por abrir um espaço na tua agenda para atender a nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas. É sempre muito importante para nós ouvi-lo. Então, seja sempre bem-vindo, o senhor é um grande parceiro desse site. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia para o senhor. Bom dia, e eu abraço à disposição, meu nome da diretoria, enfim, quem tem alguma informação, sempre com o teu programa, com esse canal, e nós somos parceiros porque eu acho que é importante a gente também elucidar as dúvidas dos agricultores, afinal de contas, são eles a razão dos produtores de sementes existirem, e é importante que eles tenham um excelente resultado com a semente que eles adquirem. É isso mesmo, seu Gladir. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Um abraço para o senhor. Um abraço. Muito obrigado a todos. Obrigada. Conosco o seu Gladir Tomazelli, presidente da Abrasa, Associação Brasileira das Sementes de Soja. Olha só, seu Gladir chega trazendo boas notícias, né? Apesar de alguns problemas e apesar de alguma preocupação, devemos ter uma produção em volume e qualidade de sementes de soja para a próxima temporada, né, estável, normal, dentro da normalidade, porque como o seu Gladir colocou, quando a gente olha para as propriedades com produção de soja para a semente, né, os multiplicadores de sementes, os cooperados que ali estão fazendo essa produção de sementes, tem um escalonamento de plantio, são mais variedades de soja sendo ali cultivadas, há uma outra dinâmica de produção para garantir que as coisas corram melhor caso as intempéries venham, como é o caso desta safra. Então, o seu Gladir citou forte essa questão do sul do Brasil, onde as perdas são ali mais agressivas na produção de grãos de soja, né? A soja para o consumo de soja, e essa diferença, né? Então, há uma atenção muito forte ali para o sul do Brasil, mas quando a gente fala de sementes, segundo o seu Gladir, tudo dentro da normalidade. No centro-oeste, norte e nordeste, né? Nas regiões mais no centro-norte do Brasil, a gente tem também uma certa normalidade. Há por lá uma concentração maior de plantio e um tempo mais curto de colheita, mas também, segundo pontuou o seu Gladir, tudo dentro da normalidade também, porque há uma estrutura de indústrias, né? As indústrias que vão beneficiar essas sementes, tudo muito estruturado, de fato, para que as coisas caminhem também dentro da normalidade. Dia 15 de janeiro é quando deve começar o forte da colheita aí para soja semente, e uma nova avaliação da Abrasa vai ser feita sobre a produção para esta próxima safra em fevereiro, e a gente vai te atualizando de tudo por aqui. O seu Gladir também pontuou a possibilidade de um aumento, né, de custos nas sementes para a safra 2020-2023, principalmente a partir do segundo trimestre desse ano, e é isso que a gente vai também monitorar e te trazer por aqui. E principalmente essa alta das sementes, ela se dá por conta dos custos de produção, que como a gente vem falando já aqui no Notícias Agrícolas há meses, será uma temporada, temporada 2022-2023, para todas as culturas. Isso não se limita só a soja, milho, trigo, não, para todas as culturas, muito mais altos, né, os custos de produção em função de altas fortes nos principais insumos. Então, atenção, ok? A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.